Olá pessoal, bem-vindos às videoaulas de Teoria da Computação aqui da UDESC. Hoje a gente vai ver nessa videoaula as máquinas de Turing com movimento estacionário. É uma das variantes de máquinas de Turing que a gente vai ver aqui. E a ideia é pegar a variante mais simplesinha para ver direitinho como se faz a prova de que alguma variante de máquina de Turing é equivalente à definição que a gente já tem de máquina de Turing, né, que é a definição lá do Simpson. Então a gente começa por o que é essa máquina de Turing com movimento estacionário. A máquina de Turing com movimento estacionário é a máquina de Turing que a gente tinha antes, acrescentada de um movimento, né, ao invés de só ir para a esquerda ou direita, a gente também vai ter esse movimento P aqui, que indica que o cabeçote vai ficar parado naquela célula. Então, ao invés de ir uma posição para a esquerda ou uma posição para a direita, ele vai permanecer na posição que ele está. Esse é o nosso movimento estacionário. Então, aqui está a definição formal da máquina de Turing com movimento estacionário. E se vocês recordarem a definição que a gente tem de máquina de Turing, é muito parecida. A única diferença é justamente aqui na função programa. Eu tenho três possibilidades de movimento agora, né? Ir para a esquerda, ir para a direita ou ficar parado, tá? De resto é tal e qual. Então eu tenho um conjunto finito de estados. Eu tenho o alfabeto de entrada da máquina e o alfabeto da fita, sendo que o alfabeto da fita eu tenho o símbolo de branco e todo o alfabeto de entrada está dentro do alfabeto da fita. Tem um estado inicial, tem estado de aceitação e de rejeição, e aceitação e rejeição tem que ser estados diferentes. A função de transição, então, é dado eu estou em um estado, leio um símbolo na fita, o que eu vou retornar vai me indicar aqui qual o símbolo que eu vou escrever naquela célula que eu tô, qual o movimento que eu vou fazer e para qual estado eu vou. Sendo que o movimento agora pode ser um para a esquerda, um para a direita ou ficar onde eu tô. Lembrando lá a parte de configurações, né? A configuração é o estado da fita, né? É o que eu tenho na fita, é o conteúdo da fita da máquina de Turing em um certo momento, e também indicando em qual estado eu estou e onde é que está o cabeçote, né? Lembrando, né, eu tenho aqui uma máquina de Turing com fita semi-infinita, ou seja, eu tenho uma primeira célula, né, um início da fita, e ela é infinita para a direita. Mas a gente obviamente não tem aí uma configuração infinita, uma string infinita de símbolos, né? Uma vez que as palavras sempre são finitas, então a minha entrada é finita, eu vou ter em algum momento infinitos brancos, certo? Então a minha configuração só vai até onde vai iniciar aqueles infinitos brancos. Pode ser muito grande, mas mesmo assim ela é finita. Lembrando então, uma configuração eu tenho aqui uma palavra U, um estado Q e outra palavra V, né? Isso aqui indica que o conteúdo da minha fita, então, é formado por U em algum momento aqui. O restante é V, e daí aqui eu vou seguir infinitos brancos. Eu vou estar com o cabeçote no primeiro símbolo de V, aqui, no estado Q. Ok. Para a máquina de Turing com movimento estacionário, a única diferença com relação às configurações é quando a minha função programa indica que o meu movimento é o movimento estacionário, o movimento parado, né? Então, se eu tiver numa configuração em que eu tenho vários símbolos, estou no estado QI, lendo o símbolo X e o restante é V,
E a minha função programa diz que se eu estou no estado QI lendo X, eu vou ir para o estado QJ, vou escrever Y naquele local em que estava X e vou permanecer com o cabeçote no mesmo local. Ou seja, depois desse estado que eu tenho, a configuração que eu tenho, depois de aplicar a função programa, o resultado vai ser essa configuração aqui, né? Em que eu mudo o estado e mudo o local onde estava X, coloco Y, mas o cabeçote vai permanecer no mesmo lugar. Beleza, o funcionamento da máquina de Turing com movimento estacionário é bem simples, tá? Como é que ela aceita, como é que ela rejeita, o processamento dela é tal e qual o da máquina de Turing anteriormente definida, com esse movimento a mais. Tá, e daí será que isso vai me acrescentar alguma coisa? Depende, acrescentar o quê? Acrescenta um movimento a mais, ok. O que mais? Será que eu consigo fazer mais coisas que antes será que eu tenho como fazer coisas que antes eu não conseguia fazer com a máquina de Turing, que só ia para a esquerda e direita, não tinha esse movimento estacionário? Não. Né? No máximo o que acontece é que eu tenho uma facilidade aí de programar algumas coisas em que antes poderia ter subrotinas um pouco mais complicadas, mas eu não acrescento poder computacional. Todas as linguagens que antes eu conseguia reconhecer, eu permaneço conseguindo reconhecer e nada além disso. Não acrescento poder computacional pelo fato de ter um movimento a mais, esse movimento no caso. E na verdade nenhum outro, mas isso é lá para a tese de Church-Turing, que a gente vai ver mais adiante. Tá, então, tá aqui o teorema, né, sobre, indicando, né, que a classe de máquinas de Turing, com a definição lá que a gente tinha visto, né, a definição do Sipser, é equivalente à classe de máquinas de Turing com movimento estacionário, não ganho nada, né, em termos de poder computacional. Deixando mais em detalhes, se eu tenho uma máquina de Turing, isso aqui, esse ou seja, aqui é explicando, afinal de contas, o que isso quer dizer, que quer dizer a classe das máquinas ser a mesma. E o que eu preciso provar, né? O que eu preciso mostrar para provar esse teorema, verdade? Então, para provar esse teorema, o que eu preciso? Se eu tiver uma máquina de Turing qualquer, isso significa que eu vou ter também uma máquina de Turing que tem movimento estacionário que faz a mesma coisa que essa máquina de Turing, M inicial. Ou seja, eu tenho uma máquina de Turing com movimento estacionário que simula a minha máquina de Turing original. Qualquer que seja essa máquina de Turing, eu consigo fazer um simulador que tenha um movimento estacionário. Eu não preciso usar o movimento estacionário. E isso aqui é muito importante, tem esse E aqui. Por quê? Porque é uma equivalência. Uma equivalência é um C e somente C. E um C e somente C nada mais é do que uma implicação de um lado e a implicação inversa. Certo? Então, eu tenho que provar tanto um lado quanto o outro. E agora parece um bonequinho. Enfim, vamos lá. Então, além de, dada uma máquina de Turing, eu ter que ter uma máquina de Turing com movimento estacionário que simule, que faça a mesma coisa que ela, se eu tiver uma máquina de Turing com movimento estacionário, eu tenho então que ter uma máquina de Turing que não tem movimento estacionário que faça a mesma coisa. Fazer a mesma coisa no sentido de reconhecer a mesma linguagem. Tá? Eu poder simular a máquina de Turing com movimento estacionário a partir de uma máquina de Turing que não tem um movimento estacionário. Então vamos à prova mesmo, né? E aqui a gente vai, a videoaula aqui para a máquina de Turing com movimento estacionário, a gente vai fazer uma prova um pouco mais detalhada, né, com partes mais técnicas, tal, porque é uma máquina de Turing mais simples.
Depois a gente vai ver outras variantes em que a gente vai mais fazer argumentação do que prova formal, matematicamente falando, beleza? Então tá. O primeiro lado, que é se eu tiver uma máquina de Turing que não tem movimento estacionário, então eu vou ter uma máquina de Turing com movimento estacionário que faz a mesma coisa, ela é óbvia, né? Sim, por quê? Porque se eu tiver uma máquina de Turing que não tem movimento estacionário, né, em que a função programa dela que não tem isso aqui, né, só tem 2 elementos, o que eu posso fazer? Eu posso pegar minha máquina de Turing que tem lá o movimento estacionário e não usar. Eu pego a função programa que eu tinha lá daquela máquina de Turing original e repito tal e qual. E tá tudo certo, tá tudo bem, eu vou ter a mesma quantidade de estados, eu posso dar o mesmo nome para os estados, né? Tudo, copy and paste. E pronto, ótimo. Ai, que bom. E aquela velha história, né? Se um lado da prova tá fácil, o outro lado é mais complicado. Não tô dizendo que é o fim do mundo, nesse caso não é. Vamos pensar então como é que seria uma máquina de Turing sem movimento estacionário que simula uma máquina de Turing com movimento estacionário. Essa que é a brincadeira da prova, tá? Então, o que eu tenho? Se eu tiver uma máquina de Turing com movimento estacionário, eu vou ter, quer dizer que em algum momento pode acontecer de eu estar processando aqui uma entrada qualquer, tá? Sei lá onde. Estou num estado aqui e a minha função programa diz: escreve outro símbolo, vai para o estado J, mas fica aí. Tá. Agora eu quero uma máquina de Turing que não consegue em um movimento só fazer isso. O que eu faço? Faço em 2. Ou seja, ao invés de em um só movimento eu fazer isso, o que eu vou ter que fazer é ter lá a minha fitinha, né? Só que aqui eu não vou ter. Tô lá com a minha fitinha, tô no estado QI, aqui, né? E a minha máquina de Turing não pode ficar em um só movimento na mesma célula. Então, o que eu faço? Eu faço um movimento para um lado e depois eu volto, certo? Então, eu posso, por exemplo, ir para a esquerda e depois ir para a direita. Ou ir para a direita e depois ir para a esquerda. Beleza? Parece simples, tal, e é isso? É praticamente. Por que praticamente? Porque só uma dessas duas formas é que funciona. Tá? Eu tenho que ir obrigatoriamente primeiro para a direita e depois para a esquerda. Por quê? Porque a gente tem uma fita semi-infinita. A gente tem a nossa não tão amiga primeira célula aqui. E se vocês recordarem, se eu tiver com o cabeçote na primeira célula, fizer um movimento para a esquerda, o cabeçote permanece naquela célula. Se por um acaso eu disser, para simular um movimento estacionário, primeiro eu faço para a esquerda, depois para a direita, se por um acaso, de novo, eu tiver na primeira célula, faço o movimento para a esquerda, fico onde está, e daí faço para a direita e vou estar aqui no final desses dois movimentos, que não era o que eu queria permanecer no mesmo, certo? Então, tem que ser primeiro para a direita, depois para a esquerda. Vai, depois volta. E só o restante da computação é tal e qual. Ou seja, a ideia é, eu tenho uma máquina de Turing com movimento estacionário, tá? Para simular essa máquina em uma máquina de Turing que não tem esse movimento estacionário, só pode ir um para a direita ou um para a esquerda, eu vou executar como
a máquina de Turing com movimento estacionário se a função programa disser para ir para a esquerda ou para a direita. Não mudo nada. Agora, se a função programa disser permanece onde está, faz o movimento estacionário, daí eu vou entrar numa rotina em que eu vou ler aquele símbolo, vou escrever justamente o símbolo que ele queria, que é X, né? Vou passar o meu cabeçote para a direita, tá? Vou entrar num estado auxiliar aqui, meu estado auxiliar e aqui, que esse é o estado auxiliar, basicamente diz, opa, acabei de fazer um movimento para a direita, mas eu tenho que voltar, independente do que eu ler, tá? Então, o que ele vai fazer? Qualquer coisa que ele lê, ele vai manter aquilo, vai voltar e daí vai entrar no estado QJ. Então, ele vai manter, vai voltar e daí ele muda. Daí sim, ele muda para o meu estado QJ. E pronto. Vamos ver, então, a ideia da prova está aqui. Cada transição fica parada, ou seja, o movimento estacionário aqui, ó, esse aqui, vai ser substituída por diversas transições, tá? Quantas? Eu vou ter bem mais transições na minha máquina de Turing que simula essa máquina de Turing com movimento estacionário, porque eu vou estar em QI lendo X, tá? Olha só, estou em QI lendo X. Lá eu tinha que ir para QJ, escrever Y no lugar de X e permanecer na mesma célula. O que eu vou fazer? Eu vou escrever Y no lugar de X, aqui tá beleza, só que eu vou ter que ir para a direita. Então, eu vou para esse estado auxiliar aqui, QKI, tá? É um novo estado da minha máquina de Turing, tá? Essa é um estado dessa máquina que só vai para a esquerda e para a direita, tá? Onde eu vou ter tantas transições nesse estado quanto forem os símbolos da minha fita de entrada, da minha fita, né? Os símbolos do meu alfabeto da fita. Para cada símbolo do alfabeto da fita, se eu tiver nesse estado novo, esse estado do auxiliar, independente do símbolo que for, ele vai manter esse símbolo, vai para a esquerda, para eu voltar onde eu estava, e daí eu vou para QJ. E pronto, tá feito. Deixando bem formalzinho, tá aqui. Eu tenho a minha máquina de Turing com movimento estacionário, tá? Ela tem aqui a função programa dela. A gente vai construir uma máquina de Turing, lá sem movimento estacionário, só com esquerda e direita, em que a quantidade de estados é outra, né? Ó, daqui vem para cá, em que QM é o que, esse conjunto inicial de estados, e mais um monte de estados auxiliares, né? Para cada vez que eu tiver um movimento estacionário na minha função programa original aqui, eu vou ter um estado novo aqui, auxiliar. E daí a minha função programa também muda, né? Porque essa função programa vai retirar todos esses estados aqui. Isso aqui, para quem não recorda, isso aqui é diferença de conjuntos, tá? Então, é o que eu tinha antes, as funções, as transições que eu tinha antes, menos as transições que tem que tenha o movimento estacionário. Eu retiro essas transições e para cada uma dessas transições eu vou ganhar gama mais uma transições. Tá? Aqui eu deixei bem esmiuçadinho e tal, mas o mais importante é duas coisas. Lembrar que para fazer uma simulação, para mostrar que duas classes de máquinas são equivalentes, eu tenho que mostrar, se eu tiver uma máquina da classe 1
eu consigo fazer uma máquina da classe 2 que simula aquela primeira máquina. E se eu tiver uma máquina da classe 2, eu consigo fazer uma máquina da classe 1 que simula aquela. Tá? Precisa da ida e da volta. Tá? Como isso, a gente tem que ver as diferenças de uma e de outra e fazer essa simulação de acordo com que aquela máquina funciona, como aquela máquina funciona. Bom, para deixar a coisa mais complicada, então, a gente vai começar a ver modelos, variantes de máquina um pouco mais complicadas, mais complexas, que é o caso das máquinas multifitas, ter mais de uma fita para processar. Isso aumenta o meu poder computacional? Eu consigo reconhecer coisas que antes eu não reconhecia com uma única fita? Não. No máximo, eu consigo trabalhar com um processamento mais rápido e com facilidade de programação, né? Mas tudo aquilo que eu já consegui reconhecer, eu continuo reconhecendo e nada mais além. É o que a gente vai ver na próxima videoaula. Até lá!